Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte. Já fui ali, fiz uma merenda, tá? Tomei um suco de maracujá, né? Suco de maracujá deixa bem tranquilo, né, pessoal? Dá um relaxamento muito bom no corpo, né, pessoal? A gente sente mais tranquilo, mas o corpo dá aquele prazer, né? No nosso corpo. Mas não estamos falando disso, né, pessoal? Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Lembra ou não? Ou não lembra? Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. A gente parou aqui na unidade com o divino. Mas qual é o tema que a gente estava falando? O que é a imortalidade espiritual? O que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa imortalidade espiritual? A gente viu que é um conceito, né, que é trazido por muitas tradições filosóficas ao redor do mundo, que se refere a uma ideia de que a alma, o espírito de uma pessoa, continua a existir além da morte física, mantendo a sua essência e identidade em um plano superior ou espiritual. Então, é isso, tá, pessoal? E quando você não vai para essa região superior, plano superior, é por quê? Porque você não foi um bom aluno. Você não passou na matéria. Então, aí você vai ficar preso nessa dimensão, mas numa dimensão espiritual, que é conhecida como umbral, escuridão, trevas, conhecida como, na Bíblia é conhecida como o inferno, né? Lugar dos mortos, tá? Pode dar qualquer nome aí, tá? Lugar dos mortos, mas de que mortos? Os mortos espirituais, aqueles que estão separados de Deus. Esse é o lugar para essas pessoas, tá? Agora, o lugar do vivo são lugares mais elevados. Entende, pessoal? Eu quero que você entenda isso, porque isso é importante a gente entender, tá? O nosso espírito, por que a gente está fazendo o bem, está entrando numa frequência boa, tá? Tá aguentando muito sapo de muitas pessoas, tá? Muitas pessoas aqui não entendem ainda fazendo coisa com a gente e a gente aguentando. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Você viu que os apóstolos aguentou até a morte e as mortes dele foi muito cruel, tá? Cristo também deu exemplo também. Então, por que eles fizeram isso, pessoal? Eles aguentaram essas. Elas aguentaram essas. Ela tá aguentando essas coisas, tá? Por que essas pessoas estão aguentando esses exemplos aí de Cristo, dos apóstolos? Aguentaram até a morte aí física, né? Por que eles fizeram isso? Porque eles sabem, tá, pessoal? Eles sabem disso, que a imortalidade espiritual, a imortalidade da alma ou do espírito, da consciência, tá? Eles sabiam disso. Então, e eles morreram na promessa que Cristo prometeu, que vai ter a vida eterna. E essa vida eterna está com o Criador, está com a fonte. Então, por isso que Cristo ensinou a eles a se conectarem a, a Deus, ensinaram disso. E eles sabem disso, tá? Por isso que eles suportaram isso, tá, pessoal? Aí, que mais, pessoal? Aí ele fala, a imortalidade, né, a segunda parte, né, pessoal? Espiritual, portanto, não é apenas uma questão de sobrevivência após a morte, mas um progresso e aprimoramento contínuo da alma. Então, não é só isso, é para que a consciência, a alma,
ela se aprimore nas coisas, nas leis espirituais de Deus. Ela se tornar um canal de bênção, de fazer o bem às pessoas. Tá? É o tipo uma regeneração da alma da pessoa. Então, é para isso que serve, tá? Ele fala, prática como meditação, né, oração, reflexão são fundamentais para fortalecer a consciência da imortalidade espiritual. Então, essas práticas, tá? Oração, leitura, a gente meditar, sabe? A gente fazer essas coisas vai fortalecer, pessoal, vai expandir a nossa consciência, né? Da imortalidade espiritual. Ele fala, essas práticas permitem que o indivíduo se conecte com a sua verdadeira essência. Então, com aquela essência divina. Quando você se conecta a essa essência, vocês sabem aqui que eu já ensinei, você se conecta com a fonte. Porque essa parte que a gente tem, a parte divina, nossa essência divina, é uma parte que veio dessa fonte. Então, quando a gente se conecta a ela, a gente se conecta com a fonte, com o Criador, com o absoluto, né? Fazer igual os hindus, ele fala que é o absoluto. Então, você se conectou com esse absoluto, com o Criador, tá? Ele fala, compreendendo que ela não é apenas compreendendo que ele, então, você vai compreender que ele não é apenas o corpo físico, mas uma alma eterna em evolução. Então, é isso que você tem que compreender, tá, pessoal? Somos uma alma eterna em evolução. Estamos evoluindo para chegar a essa iluminação. É essa iluminação que a gente vai fugir dessa roda de samsara. Tá certo, pessoal? A gente precisa compreender isso, tá? Principalmente a gente que está desperto, porque a gente... eu não vou estar obrigando a você, faça isso, irmão. Não vou estar, pessoal. Você tem que tomar consciência da responsabilidade de você trabalhar a sua evolução, a sua alma, trabalhar espiritual, começar a entrar na frequência boa, tá? Para você fugir dessa roda de encarnação aqui, tá? Se não, não vai, tá, pessoal? Vai ficar aí, mas tiver outra oportunidade de voltar à sala de aula, tá? Aí, aí ele fala, a meditação ajuda a elevar a consciência. Então, por isso que meditação é boa, tá, pessoal? Tem aqui no YouTube aí, nossa, meditação muitas boas, tá, pessoal? Pessoas na frequência mesmo. Tem outras aí que tá fora do padrão da espiritualidade, tá? Mas é isso, você vai ter que ter o feeling, tá? As pessoas que eu conheço aqui, ela me pede, irmão, manda uma meditação boa. Eu estou enviando a meditação que eu vejo que tem uma frequência, tá trazendo uma frequência espiritual boa, tá, pessoal? Porque tem umas aí, pessoal, nossa, tá fora da espiritualidade. Fazendo coisas, chamando adoração para uma entidade, tá? Não é isso, tá? Mas é isso. Tem de tudo aí e você precisa saber qual é isso, né? Então, a verdadeira meditação eleva para além das limitações da vida física, oferecendo a experiência direta da imortalidade espiritual. Ele fala, ao meditar sobre a natureza da alma e a imortalidade, a pessoa pode desenvolver uma maior aceitação da morte física, né? E da transição para o reino espiritual. Então, por isso que qual é a minha pergunta lá? E por que temos que entender que o espírito é imortal? Por que a gente tem que entender, pessoal? Porque quando a gente começa a pensar, meditar sobre a natureza da nossa alma,
é imortal, a pessoa pode desenvolver uma maior aceitação. Ela aceita quando ela está desprendendo do corpo, né, da morte física, que ela está indo para uma transição dos reinos espirituais. Agora, o negócio é quando você sabe que não fez o dever de casa, você não foi um bom aluno aqui. Aí, quando está no momento de você desprender, você não quer ir. Por isso que no hospital, quando eu fui, eu vi muito do desespero, muita gente não querendo desprender do corpo ali, pessoal. Ai, meu Deus, se debatia, não queria se desprender do corpo. Por quê? Ela deve ter entidades aí, estava levando ela por lugares totalmente que ela não queria ir. Mas é isso, você não queria ir, por que você não fez o dever de casa? Ficou com orgulho aí. Aí depois fica se debatendo. Então, eu vi isso no hospital quando eu estava lá com a gente se debatendo, não querendo ir. Então, pessoal, chegou o momento, não tem o que fazer, tá? Se você trabalhou bem, fez uma boa frequência aqui, estava no bem e tal, não tem como você não ir. Então, você vai tranquilo, tá? Desprende, vai para o mundo espiritual elevado. Você se liberta até do corpo, tá? Do corpo limitado que a gente está aqui. Você vai para o mundo elevado. O negócio é que as pessoas não estão indo para o mundo elevado. Então, tá até indo para umbral, seres aí, tá? Tá vindo pegar ele. Então, né, na hora do desprendimento da morte, é a maior agitação. Eu vi isso no hospital, tá, pessoal? Eu vi até também, teve pessoas que era da igreja evangélica, né? Não vou dizer a qual, estava lá também morrendo, o cara não queria morrer. Eu digo, você não quer ver Jesus? Agora, será que ele ia estar vendo Jesus mesmo ou outra coisa? Pergunta é essa, tá? Então, muitas pessoas, tá? Que têm a compreensão disso, da imortalidade da alma, da nossa consciência, da imortalidade da alma e da consciência, né? Ele tem a maior aceitação da morte. Então, pessoas que tiverem EQM, elas têm maior aceitação. Pessoas que têm saída do corpo lúcida, ela tem maior aceitação da morte, tá? Ela vai vivendo aqui, vai vivendo, né? Desprendendo das coisas, ela vai vivendo, ela sabe que aqui vai passar, então ela vai vivendo. Aí quando chegar o momento dela, de chegou, então ela não luta, sabe, pessoal? Luta para ficar no corpo. Ela, quando vê o espírito desprende, então ela até morre mais tranquila. Você vê o rosto de uma pessoa que morre tranquila. Tem outras pessoas que ficam lutando, não quer ir, porque está indo para um umbral, né? Aí você vê a cara da pessoa quando o rosto ali, ela deixou uma cara de horror. Isso eu já vi também, tá, pessoal? Por quê? A gente está aqui, nosso espírito está usando esse corpo, mas a qualquer momento pode deixar o corpo. O coração para, alguma coisa cai na sua cabeça, você morre, você cai, algum. Então, a probabilidade de a gente sair do corpo é muito grande, pessoal. Tá? Então, por isso que vamos viver desperto, praticando bem, porque quando a gente deixar, a gente já tem como é que se diz? Uma compreensão para onde a gente vai. Ele fala, essa compreensão traz paz e confiança. Então, quando você entende essas coisas, traz paz para você e confiança a você, de que a vida continua e é uma forma mais elevada e espiritual. Então, se você trabalhou bem, você tem a certeza. Cristo prometeu isso aos discípulos dele, permitindo que o indivíduo viva a sua vida física com mais propósito e clareza. É o que a gente está fazendo, pessoal. A gente vai viver com o propósito de fazer o bem, com a clareza, tá? Não deixar ser enganado pela
matrix, tanto religiosa como a matrix em geral, você vai viver nessa clareza aqui. Porque a qualquer momento, tá? Aí a gente vai fazer igual o apóstolo Paulo. O morrer para mim é lucro. Nossa, pessoal, é muito forte isso, né? O cara falar que morrer é lucro. Ele não está perdendo o corpo, como é que é lucro? Entende, pessoal? Porque quando a pessoa tem a certeza, ele sabe do que ele está fazendo, ele sabe a frequência, ele sabe para onde ele está indo. Tá? Então, é isso, pessoal. É muito forte aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? O viver para mim é Cristo, então viver na frequência de Cristo, né? E o morrer para mim é lucro. Tô no lucro. Morri, tá tudo certo. Eu deixei o corpo aí. A minha alma é imortal. Ele sabia disso. Os discípulos sabiam, pessoal. Foi por isso que eles não se importaram com o que fizesse com o corpo. Foi por isso que Cristo disse: não tema o que pode matar o corpo. Tema aquele que pode matar tanto a alma quanto o corpo também. Tema isso, tá? Foi o que ele falou, né, pessoal? Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa imortalidade espiritual? Será que a Bíblia fala, pessoal? Ou não? Vamos ler, tá? Se a gente não ler, a gente não vai descobrir, tá, pessoal? Que realmente fala. Aqui eu tenho que matar a cobra e mostrar o ovo. Você já viu esse ditado? Matar a cobra e ainda mostrar o ovo. Então, é isso, tá, pessoal? Fora as bobagens que eu falo aqui, mas é isso, tá? A gente tá nessa imortalidade da nossa alma. Então, vamos ler 1 Coríntios 15, versículos 53 até o 57. Então, vamos ler aqui, porque vamos ler esses versículos para a gente entender, tá, pessoal? Ele fala, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em um corpo imortal. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Para a gente ter a imortalidade, a gente precisa ter o corpo transformado. O corpo mortal em um corpo imortal. Então, o corpo que Cristo tinha. Então, ele fala, então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em um corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz. Então, ele está pegando as Escrituras, pessoal. Então, se cumprirá a passagem da Escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. A morte, onde está a sua vitória? Então, vai dizer para a morte: onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Aonde você vai me prender? Aguilhão prende, né? O pecado é o aguilhão da morte. Então, o que está prendendo você na morte espiritual e na morte física, de você reencarnando, é o pecado. Então, essa morte, ela tem um agrilhão que está prendendo você. É o pecado. Por isso que a gente tem que fugir, pessoal. Tem que levar uma vida, tá? O pecado é aquilo, o erro que a gente comete, tá, pessoal? Sai da frequência estabelecida pela espiritualidade evoluída. É isso, quando a gente sai da frequência, a gente está cometendo pecado. Né? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Então, a lei é onde mostra onde a gente está errando. Então, torna o pecado ainda mais forte. Mas graças a Deus que nos deu a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Graças a Deus, né, pessoal? Então, pessoal, foi isso. Cristo libertou dos agrilhões da morte, que é o pecado, né? Para a gente estar livre, para fazer a frequência, trabalhar a bondade, a frequência que Deus quer que a gente tenha, para a gente voltar para a casa do Pai. Foi isso que Cristo deu a possibilidade da gente, tá, pessoal? O que mais, pessoal? 1 Timóteo 6,16. Vamos ler. Ao único que é imortal e habita a luz acessível e que ninguém viu nem pode ver, a ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Então, ao único, ao Criador que é imortal e habita em luz acessível. Então, a imortalidade está com o Criador, está nessa fonte. Por isso que falou lá os hindus, se você funde com essa fonte, você vai ter a luz e a imortalidade. Então, você vê que os hindus estavam falando corretamente. É o que fala aqui Paulo em 1 Timóteo 6,16. Ao único que é imortal, que habita a luz acessível. Tem até a música, né? Os evangélicos cantam. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Então, os evangélicos cantam, pessoal, ao único onde tem imortalidade, aonde habita a luz acessível, inacessível, né? E que ninguém viu nem pode ver. Então, por isso que a música diz: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ele é o único que pode, pessoal. Ao Rei eterno e imortal. Então, imortal e invisível. Então, ninguém pode ver, mas real a Ele ministramos. Então, é a Ele que você tem que ministrar o louvor. É a Ele, você só tem que adorar a esse Deus único, invisível, mas irreal, porque nele está a imortalidade, a luz inacessível. É nele que você tem que adorar, é nele que você tem que se fundir, tá? E tem um monte de atrapalhação aqui, tirando o verdadeiro real conexão das pessoas da adoração. Um monte aí, pessoal. Eu não quero nem falar de religiões, tá? No meio espiritualista não se fala, no meio evangélico não se, no meio espírita não se fala, no meio católico não se fala, tirando muita adoração do único que é digno de receber. O único que tem imortalidade. É esse que a gente tem que se fundir, tá, pessoal? E é o qual eu estou aqui querendo que a sua consciência entenda isso, tá? Então, ele fala que 1 Timóteo, né, 6,16, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, o único que é imortal e que habita a luz acessível, e que ninguém viu e nem pode ver. Então, ele é invisível. A ele seja a honra, o poder para sempre. Amém. Então, essa música é muito boa, tá, pessoal? E os evangélicos cantam. Ao único que é digno ele de receber a honra e a glória, a força e o poder. É o que o apóstolo Paulo fala. Ao Rei eterno, imortal. Então a imortalidade está com ele. Invisível, mas real. A ele ministramos. É o nosso Criador, pessoal. É o Criador de todas as coisas. A gente tem que se infundir
É a Ele que a gente tem que render a adoração. Em espírito, em verdade. É a Ele, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Que muitas pessoas se desviaram desse Deus vivo, desse único que tem imortalidade, tá? O que mais, pessoal? 1 Coríntios, nossa, 15, versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Nossa, que palavra, hein? E que isto que é mortal, então, nosso corpo, se revista da imortalidade. Então, se você está na frequência, tá, pessoal? Está na conexão com Deus, você se funde com o Criador, porque é Ele que tem imortalidade. Então, você vai se revestir da incorruptibilidade. Então, não vai haver corrupção. E também você vai se revestir da imortalidade. Tá? Você não vai morrer. Por quê? Porque você está com a fonte, você está aonde que está a luz com aquele que é imortal. Como é que você vai estar morto? Entende, pessoal? Eu espero que vocês entendam isso, tá? Porque você vê o que é que a gente está trabalhando, não é qualquer coisa. Então, não é qualquer dinheiro, se eu não tiver dinheiro aqui, que eu vou estar triste. Eu estou trabalhando por uma coisa tão grandiosa que é a imortalidade da nossa alma. É uma coisa tão grande. Então eu vou ficar chorando porque eu não ganhei aí uma merreca aí desse dinheiro daqui dessa realidade que você me deu, pessoal. Eu não fico triste, tá? Passa dificuldade, posso passar qualquer dificuldade aqui, mas eu estou trabalhando por uma coisas maiores aí, tá, pessoal? E vocês que têm que tomar consciência, têm que saber, vocês que estão no meu canal, tá? Então, aí ele fala, Romanos 2, versículo 7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura a glória, honra e a incorrupção. Então, pessoal, a gente tem que entrar nessa frequência, perseverar para a gente ter essa vida eterna, perseverar fazendo o bem, procurar a glória e a honra, tá, pessoal? De espiritual e a incorrupção. Então, fugir das coisas que são corruptas, tá? Isso está me lembrando até um sonho que eu tive hoje, tá? Mas eu não vou contar agora porque, tá, pessoal? Não sei ainda assim, mas é bem claro aí, tá? Porque tava gente querendo me corromper nesse sonho e eu não permitia, tá? O inimigo até apareceu lá para querer me colocar medo, mas não conseguiu me corromper, tá, pessoal? Então, isso tem que estar no seu ser, tá, pessoal? Porque você está trabalhando para algo maior, pessoal. Hã? Aí o que mais, pessoal? Lucas 20, 36. Porque já não podeis mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Então, pessoal, ele estava falando com os discípulos. Vocês não podem mais morrer, pois são igual aos anjos. Então, vocês são igual aos anjos. Você vai ter também a possibilidade de ter igual aos anjos. Os anjos, você viu que ele tem a possibilidade de ele aparecer aqui na matéria. Ele aparece na matéria e some também. Porque ele tem como transitar por essa matéria e por outras realidades. Então, deu esse poder a ele, tá? Foi o que aconteceu, tá? Com os anjos caídos, ele tinha. Foi por isso que eles se materializaram na aparência humana e tiveram relações com as mulheres.
o qual vocês viram que nasceram foi o quê? Os Nefilim, né? Que é conhecido como o gigante que teve aí, tá? E esses gigantes estão além da borda aí. Tem uma terra que esses gigantes está além da borda aí da terra. E qual está sendo escondido, tá, pessoal? Mas vai aparecer, tá? Essas coisas, tudo que aconteceu vai aparecer, vai ser revelado e muita gente vai tomar um susto muito grande, tá, pessoal? Então, foi dessa relação, porque esses anjos caídos, eles se materializaram. Porque eles tinham esse poder. Então, é o que Cristo está falando. E vocês são filhos da ressurreição. Então, quando você surgirem, vai surgir com esse corpo, né? O corpo de anjo, o corpo glorificado, o corpo igual ao de Cristo. Então, vai ser um corpo imortal. O tempo não vai deteriorar esse corpo, tá? Porque o tempo aqui deterioriza esse corpo aqui meu. Tô ficando velho, tá? Vai deteriorando para eu perder o corpo, o meu espírito. Mas o meu espírito, a minha consciência, a gente, por merecimento, vai ganhar, pela frequência que a gente obteve, vai ganhar esse corpo glorificado, que é o corpo de Cristo, o corpo eterno, imortal, tá? Isso é eternidade, tá? Entende, pessoal, que existe coisas maiores do que essa bobagem aqui que os religiosos, tá? Não vou nem... Eles estão aí fazendo, pessoal. Vou nem falar, vocês sabem o que está acontecendo, tá? Aí ele fala, Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, então, João, né? E assentara-se sobre eles aquele que foi dado o poder de julgar, né? Cristo. E vi a alma daquele que foram degolado pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então, degolaram aí pessoas que estavam dando testemunho de Jesus, pessoal, e falando da palavra de Deus. Olha como a situação estava. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, por que vai viver 1000 anos essas pessoas? Porque elas são imortais. E não existe imortalidade para ela. Então ela vai viver, vai ter o corpo de Cristo. Vai viver 1000 anos. Né? A gente não consegue, a gente vai se arrastando até 80 anos, né? 80 para chegar nos 70 anos já tá arrastando. Imagine chegar a 80. Bora! Né? Então imagine 1000 anos, tá? Então você precisa ter um corpo imortal, tá, pessoal? O que mais, pessoal, que ele fala? João 8, versículo 51. Vamos ler aqui, pessoal. O que é que João está falando aqui? Em verdade vos digo. Então, é Cristo, né, pessoal? É Cristo que está falando aqui, porque quando ele diz em verdade, é Cristo. Se alguém guarda minhas palavras, nunca haverá morte. Então, se alguém vê a minha palavra, nunca haverá morte. Quem é que não vai ver a morte, pessoal? Porque os discípulos guardaram a palavra dele. Mas, fisicamente, os discípulos, os apóstolos, morreram. De que morte ele está falando aqui? Você entende, pessoal? A gente tem que analisar. Por quê? Cristo, então, não está dizendo correto, porque os apóstolos estavam guardando a palavra dele. Mas ele está falando de morte física? Não. Falando da morte espiritual. Então,
da separação de Deus. Então, vocês não vai provar essa morte, porque vocês estão conectados. Entende, pessoal? E se o Espírito está vivo, está na iluminação, então, vocês, quando ressurgir a ressurreição da vida, tá? Aqui nessa realidade, vocês vão ressurgir com um corpo glorificado, um corpo de luz. É isso. Por isso que ele estava falando isso. Se você está vivo espiritualmente, então a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, está em você, você vai estar vivo. Por isso que a palavra tem que estar no nosso coração, pessoal. Tá? A palavra está no meu coração. Tá? Nas nossas atitudes, no nosso coração. Por isso que cada coisa que eu falo, eu começo a lembrar de outra palavra. É a espiritualidade, né, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ezequiel 18, versículo 4. Vamos ler aqui, tá? Eis que toda a alma são minhas. Então, toda a alma são minhas. Toda a alma são do Criador. Como a alma do Pai, também a alma do Filho. É minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então, o que é que o Criador, Deus, está falando aqui para Ezequiel? Ele diz que toda alma, tanto do Pai como do Filho, é de Deus, são minhas, essas almas. Mas ele diz, se a alma ou do Pai ou do Filho pecar, essa alma vai morrer, tá? Porque o Pai não vai levar a culpa do Filho, e nem o Filho vai levar a culpa do Pai. É a alma dele, é a ação que ele fazer. Então, se aquilo vai levar ele pecar, vai levar a morte da alma dele. Então, levar a morte espiritual. É essa morte que a gente tem que se preocupar, pessoal. Porque a morte física não é nada. A gente não é o corpo físico, a gente está usando ele. Ele é um corpo aqui transitório. Mas a gente tem que entrar na promessa de que a gente vai ter um corpo permanente, um corpo eterno. Então vamos ter a eternidade, mas isso começa na alma, na consciência, na expansão da consciência. Entende? Isso, os discípulos, quando ele entendeu isso, por isso que eles não tiveram medo de matarem o corpo físico dele. Eles perderam medo. O apóstolo Paulo já sabia até da morte dele. Disse, eu já vou encerrar minha carreira lá. Os irmãos sabiam que ele ia morrer, começaram a chorar. Ai, não, Paulo, não vai embora não, Paulo. Ai, meu Deus, você vai morrer, Paulo. Eu digo, não, vou encerrar minha carreira aqui. Mas eu vou continuar a minha carreira em outra dimensão. Depois eu vou surgir com Cristo. Tá? Foi o que ele falou. Por isso que ele falou. O morrer para mim é lucro. É lucro eu deixar esse corpo. Tá? Então você vê o nível de consciência. Será que você tem uma consciência assim? Então, João 11, 25 e 26. Como é que fala aqui? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Então, ele está falando aqui, tá, pessoal? De duas mortes aqui. A morte do corpo e aquele que está vivendo em espírito. Ele nunca vai morrer. Crê tu nisto? Mesmo que você morra no corpo aí, você vai viver. Você viverá. É o que aconteceu com os apóstolos. Eles não têm corpo mais. Morreram aí. Morreram com mortes violentas, né, pessoal? Que chega e embrulha o estômago da pessoa. Tá? Então, ele está falando isso. Eles estão vivos. Eles não estão mortos.
Agora, a pessoa só vai ser considerada morta quando ela morre nos delitos e pecado dela. Aí ela está no chamado mundo dos mortos, está no umbral. Está morto espiritualmente. Mas ele está morto lá assim, parado assim, deitado assim? Não, pessoal. Eles estão lá se movimentando, a consciência dele, mas estão separados de Deus. Separados da fonte. Tá, pessoal? Aí, o que mais? Mateus 10, versículo 28. E não tema o que pode matar o corpo, e não pode matar a alma. Temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, você vê bem que os apóstolos sabiam disso, porque Cristo falou isso com ele. Não tema, tá? Então, você precisa ter uma visão, tá, pessoal? Conhecer sobre essa imortalidade espiritual, a imortalidade da nossa consciência, da nossa alma. Senão a nossa esperança, se tivesse acabando aqui, a gente, ai meu Deus, eu tô morrendo, ai meu Deus, vai acabar tudo. A nossa esperança vai pelo ralo, tá, pessoal? Aí ele fala, Romanos 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Importante é isso, é que você esteja conectado com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, tá? Porque é nele que tem a imortalidade. Você viu lá que Paulo falou isso para Timóteo. A única invisível, imortal, é onde está a imortalidade. É esse Deus. E a gente precisa se conectar com ele, para a gente ser imortal também. Essa é a chave, tá? Porque muitos estão querendo achar a imortalidade aqui, vai cair no engano, tá? A imortalidade está em você entrar, se fundir com o Criador. Que é ele que existe a imortalidade, aonde habita a luz inacessível. Está com ele. Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 1, 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se e a erva e a cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, por isso que Cristo falou, tá? Se vocês permanecerem nas minhas palavras, não provará a morte. Então, essa palavra, ela permanece para sempre na nossa consciência. Se você tem essa palavra dentro da sua essência, né? Você não vai provar morte. E ele falou, Pedro, essa palavra que entre vós foi evangelizada. Então, eu falei sobre essas palavras. Tá? Por isso que a gente tem que falar essas palavras, pessoal. Tá? Porque vai trazer vida ao espírito da pessoa. Leia! Leia, você não viu? Eu aqui no outro vídeo. Eu leia, pessoal. Pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Chega lá, comenta. Mateus, não sei quem, versículo. Mas leia. Porque vai trazer uma frequência, vai trazer vida à alma daqueles que estão ouvindo. Pessoal. Tá? Porque a carne é como a erva. Ela vai murchar, vai cair e vai embora. Mas o seu espírito, se tem a palavra, está na frequência, ele vai permanecer. Aí o que mais, pessoal? Daniel, versículo 12, capítulo 12, versículo 3, 2 e 3. Vamos ler aqui. Daniel é uma profecia, né, que ele está trazendo, né? E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outro para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento,
E aos que a muitos ensina a justiça, refugiarão como as estrelas sempre, eternamente. Então, você vê que tem uma profecia em Daniel que vai haver muitos do que dormem no pó da terra vai ressuscitar. Um para a vida eterna e outro para a vergonha e desprezo eterno. Houve aí uma ressurreição aí quando Cristo ressuscitou, mas o Daniel não estava falando dessa ressurreição. Ele estava falando que era uma ressurreição para uma vida eterna. Então, aqueles que ressurgiram quando Cristo ressurgiu, eles morreram de novo? Morreram, né? Até quando Cristo ressuscitou Lázaro, depois ele morreu. Então, ele não ressuscitou para a vida eterna. Entende, pessoal? Essas pessoas que ficam falando isso não entendem a Bíblia, tá? Mas estão querendo aí falar, estão querendo dizer. Então, eles se levantaram para a vida eterna, né? E outros para desprezo eterno. Então, essa ressurreição vai levantar todos os dois lados. Um para a vergonha eterna e outro para desprezo, um para a vida eterna, né? E outro para desprezo eterno, né? Os sábios, pois, resplandecerão, então vai ter a luz, tá? A iluminação, como o resplendor do firmamento. Então, resplendor do sol, né? Está no firmamento aí. E que a muitos ensinam a justiça. Então, esses sábios foram usados, tá? Para ensinar a justiça, vai resplandecer, refugiarão como estrela, sempre eternamente. Então, essa profecia ainda vai acontecer de Daniel, tá? Não aconteceu ainda. Porque os que ressuscitaram aí morreram. Eles não ressurgiram para a vida eterna. Eles não ressurgiram com um corpo glorificado, tá? Aí, o que é que fala mais aqui? João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei nos últimos dias. Então, é essa ressurreição que Daniel está falando, que Cristo está dizendo, aquele que crê no Filho, ele vai ter a vida eterna, e eu vou ressuscitar ele nos últimos dias, ressuscitar para a vida eterna, ressuscitar já com um corpo glorificado, um corpo que não morre mais, um corpo eterno. Entende, pessoal? É claro, a Bíblia é clara, tá? Foi por isso que Cristo estava falando isso, porque era uma profecia que Daniel estava trazendo, tá? Nos últimos dias, eu vou ressuscitar eles. Vou trazer ele para essa realidade aqui, mas com um corpo glorificado. Aquele que creu no Filho. Outros que não creram vai ser para vergonha eterna. Tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 15, versículo 42 até 44. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Então, é o que Paulo está falando lá, que tem na profecia de Daniel. Aquele que está semeando corrupção vai ressuscitar a incorrupção, tá? Semeia em ignomia, ressuscitará em glória. Semeia em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semear-se corpo animal, ressuscitará no corpo espiritual, tá? Aqueles que, como é que se diz, estão fazendo bem, tá, pessoal? Se há um corpo, ele fala, se há um corpo animal, então corpo de carne aqui que a gente tem, né? Há também um corpo espiritual. Então, é nesse corpo espiritual que a gente vai ressuscitar um corpo
glorificado, tá, pessoal? Então, não podemos semear corrupção, tá? A gente tem que ressuscitar da incorrupção, né? Ressuscitar em glória, semelhante na fraqueza, ressuscitar com vigor. Então, se você está na fraqueza, você está seguindo aquilo que Cristo quer, você vai, quando ressurgir, mesmo que você perda esse corpo antes de Cristo vir, você morreu na promessa, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 até o 17. Não quero, pois, irmão, que seja ignorante acerca do que dorme, para que não vos entristeça como os demais que não têm esperança. Então, o apóstolo Paulo usa essa palavra, os dorme, aqueles que já passaram para uma frequência superior, tá? Mas eles não estão dormindo, não é esse dorme. Então, acerca daqueles que estão dormindo nessa realidade, então, não despertar a consciência. Então, não quero que você ignore acerca do que já dorme, para que não vos entristeça como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Então, aqueles que morreram na promessa, né? Passaram por uma dimensão mais superior, ele está esperando esse dia. Cristo vai trazer a ele essa realidade, mas de uma forma gloriosa. Assim também os que em Jesus dormem, tornará a trazer com ele. Dizemos-os, pois isto pela palavra do Senhor, que o que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não predeceremos aos que dormem. Então, os que já não têm o corpo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo e com voz de arcanjo, né? E com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem. E encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, é isso que vai acontecer. É aqueles últimos dias, tá? E quando aqueles que morreram em Cristo vai ressuscitar primeiro, vai ressuscitar como? Com um corpo de glória, um corpo igual de Cristo. E aí nós que estamos vivos, o que vai acontecer? A gente vai ser transformado, esse corpo aqui, em um corpo glorioso. Aquele que está em Cristo, tá? Não é todo mundo, tá, pessoal? É aquele que está em Cristo. Nós que estamos, vamos ser arrebatados, aí a gente vamos ser arrebatados juntamente com eles na nuvem, nos ares. Então, já aconteceu isso, pessoal? Já aconteceu isso? Não. Então, pessoal, você vê que a Bíblia não é fácil de entender, tá? Se você não está na direção do Espírito Santo, você se perde, tá, pessoal? O que mais? Apocalipse 1, 18. E o que vive é o que vive, foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, Cristo, tá, pessoal? É Cristo, né? Ele foi morto. Morto aqui na fisicalidade. Mas ele está morto? Não. Ele diz, eis que estou vivo. Eu ressurgi, né? Para todo sempre. Então, quando ele ressuscitou já glorificado. Ele ressuscitou um corpo de glória já para ficar para sempre. Tanto que o corpo dele, ele assumia, aparecia em um lugar, sumia, aparecia, comia com o corpo. O que é que está acontecendo? Que Cristo é esse? Ele aparece de lugar, ele some, ele subiu ao céu, né? Mas com o corpo,
ele foi para outra dimensão, né? Que é chamado céu, com um corpo glorificado. Porque ele tem agora um corpo que não está mais limitado. Enquanto ele estava no corpo limitado, ele estava obedecendo as coisas, ele estava seguindo aqui, ensinando a gente como a gente deveria entrar na frequência. Tá? Ao que mais? Cadê, pessoal? Versículo aqui. Aí ele fala, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos do que entram por ela, porque muito é que entra por ela, porque a estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são a que encontram. Então, vê que a porta larga está aí, todo mundo entra por ela, tá? Mas a porta estreita, pessoal, essa porta é para quem? Que porta é essa, Cristo? Para quem é essa porta? É para sua consciência, porque para trazer vida à sua consciência. Ele diz, é esse caminho apertado que conduz à vida. Então, é o caminho que é Cristo. Então, eu já expliquei aqui que o caminho de Cristo é o caminho da consciência, é o caminho do meio. E poucos são aqui a encontro. Então, é difícil dessas pessoas quererem esse caminho. Vão procurar os caminhos aí largos, tá? E vai para a morte, tá? Tá levando a sua alma para a morte. Então, pessoal, é sério que eu estou trabalhando aqui, tá? Aí, como é que se diz? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui, que é o versículo que muitos falam aí, tá, pessoal? Por causa da reencarnação, não entende, eu vou explicar ele. É Hebreus 9, 27. Falado aí os evangelhos. E como o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, muitos usam isso, tá? Não existe encarnação, irmão Samuel. Aí, o homem está determinado a morrer uma só vez. O versículo é claro, pessoal. Vocês que não entendem. De que homem ele está falando? Um homem do desejo, o homem do ego. Ele vai morrer uma só vez. Não vai existir. Mas a gente é esse homem? Não. A gente é a consciência. Então, está falando aqui, a consciência do homem está determinado a morrer uma só vez? Está falando isso? Ele está falando do homem. Então, as pessoas não entenderam aqui, interpretaram errado esse versículo, não estão entendendo o que o apóstolo Paulo está falando. Não está falando a consciência, a alma do homem, não está falando isso. O homem do desejo, o homem físico. Então, esse daqui está determinado a morrer uma só vez. Aí depois disso vai vir o juízo, tá? Entende, pessoal? Só queria explicar isso, tá? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado aí pela ajuda, tá, pessoal? Pela visualização, por tudo. A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!